Bom dia, alunos. Sejam bem-vindos à nossa correção de atividades. Correção esta referente ao conteúdo Situações e Problemas envolvendo subtração. Hoje foram propostas 3 questões, onde vocês irão trabalhar subtração aplicadas a algumas situações e problemas. Lembrando que vocês devem assistir a videoaula de apresentação do conteúdo. Eu vejo que alguns alunos, por se tratar de um conteúdo fácil, não estão assistindo. E a correção da mesma maneira, seguir toda a correção, nada de pular o vídeo, para que vocês vejam a orientação do professor, como que eu estou resolvendo, para ver se está de acordo com o que vocês fizeram, tá bom? Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos à nossa correção. Primeira questão, leia o diálogo entre Cláudio e Fernanda e responda a questão. Então a gente está na primeira etapa, que é a interpretação, a gente vai fazer a leitura. No ano passado, arrecadamos R$ 2.979 com o Bazar Beneficente. Neste ano, já a Fernanda falando, neste ano conseguimos R$ 4.289 com o Bazar. Então vejam que foi um determinado valor no ano anterior e o outro valor no ano que estamos. Neste ano, foram arrecadados quantos reais a mais que no bazar do ano passado? Muito cuidado com essa palavrinha aqui, ó. A mais. Por mais que alguns alunos tenham associado a adição pelo fato do mais, mas não é. Quando eu quero saber quanto a mais, ou seja, eu estou aqui fazendo uma comparação, estou identificando uma diferença entre dois valores. Então, se eu tenho 2.979 no ano anterior e agora 4.289, quanto que acrescentou? Quanto que aumentou? Ou seja, a mais. Então, nessa situação, nós utilizamos a subtração, certo, turma? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 4.289 menos 2.979. Lembrando que o valor maior sempre é aqui no minuendo e o valor menor que é a parte a ser retirada no subtraendo, tá? Então vamos calcular a diferença, que é justamente a quantidade em reais a mais que o Bazar arrecadou referente ao ano passado. 9 menos 9, 0. 8 menos 7, 1. 2 menos 9, aí já não é possível, né? Então, eu vou pedir emprestado aqui ao 4, que vai ficar 3, e vou colocar 1 aqui do lado. Agora sim, eu tenho 12 menos 9, que é igual a 3. 3 menos 2, igual a 1. Ou seja, quantos reais a mais que no bazar do ano passado foram arrecadados? Qual é a nossa resposta? Foram arrecadados a mais R$ 1.310. Foram arrecadados a mais R$ 1.310. Vejam aqui que esse valor corresponde à diferença de um ano para outro. Corrigido? Não esqueçam de fazer a correção e finalizando encaminhar para o professor. Na segunda questão, nós temos outra situação, problema, quando traz outro diálogo, Da minha cidade até a sua são 1.024 quilômetros, Roberto. Fernando, vou lhe ensinar um atalho e você vai percorrer apenas 724 quilômetros. Olha só, as duas informações, 724 quilômetros, 1.024 quilômetros. E a partir dessa conversa entre o Roberto e o Fernando, nós temos aqui um questionamento. Quantos quilômetros a menos, olha a palavrinha-chave, quantos quilômetros a menos Fernando percorrerá se usar o atalho? Então, para a gente identificar quanto a menos, é justamente a ideia de diferença também. Enquanto ele andava 1.024 km, o Roberto tem uma opção aqui de atalho que ele percorre só 724 km. Então, quanto é que ele vai percorrer a menos? A gente vai subtrair. 1.024
e 24 menos 724. Marca aí a palavrinha-chave também aí no caderno de vocês. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. 0 menos 7, não é possível. Então, eu vou pedir emprestado. O 1 vai ficar 0 e trago 1 para cá, ficando 10. 10 menos 7, 3. E 0 é 0. Ou seja, quantos quilômetros a menos Fernando percorrerá se usar o atalho? Olha só que dica bacana que o Roberto passou para o Fernando. Então, ele vai percorrerá 300 quilômetros a menos. Olha só que dica boa que o colega dele passou. Então, o Fernando percorrerá 300 quilômetros a menos, tá? Situação, problema, né? Sempre, não esquecer de fazer sempre a revisão do cálculo, não esquecer da resposta, tá? Seguir aquelas etapas que eu já reforcei várias vezes para vocês. Então, vamos aqui à nossa terceira questão e última. Paulo lucrou na sua loja R$ 9.589 em dezembro e, com o aumento de casos na pandemia, teve seu lucro de janeiro reduzido para 7.810. Aqui a gente tem redução do lucro, não é? Quanto Paulo lucrou a menos em janeiro? Então, quem destacou aquela palavrinha-chave aqui na questão anterior a menos, já sabe que nessa questão também vai utilizar a subtração. Já que eu quero saber quanto que ele lucrou a menos. Qual foi a diferença entre esses dois valores? Diferença eu associo a subtração. Então, vamos lá. R$ 9.589 foi o valor de lucro do mês de dezembro. Como eu quero saber quanto foi a menos que em janeiro, quanto ele lucrou a menos em janeiro, então o valor de janeiro foi 7.810. Aqui a gente tem o minuendo e aqui a gente tem o subtraindo, para não esquecer, tá? E vamos fazer a subtração. Sinalzinho de menos da subtração. 9 menos 0 é 9. Se eu tenho 9 e não tiro nada, eu continuo com 9. 8 menos 1, 7. 5 menos 8, aí já não dá, né? A gente vai ter que pedir aqui pro 9, que vai ficar 8, e aqui fica 15. 15 menos 8, 7, e 8 menos 7, 1. Então, a gente já tem a resposta aqui. Quanto Paulo lucrou a menos? Paulo lucrou a menos R$ 1.779. Paulo lucrou a menos R$ 1.779. E é isso, turma. Finalizamos nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham acertado tudo. Não esqueça, caso tenha errado alguma questão, está fazendo o reenvio das fotos da atividade corrigida para o professor. Aproveite o restante do dia. Grande abraço e até a nossa próxima aula de matemática.